Olá pessoal! Bom, a semana passada na verdade, nós colocamos no Facebook e no Instagram sobre treinamentos ou curiosidades que vocês queriam que nós tirássemos de vocês sobre alguns materiais específicos. E nós tivemos uma dica que inicialmente a gente parece até que é uma pergunta que não tem muita relevância, que é sobre tipos de rolos que são usados. Mas a gente achou muito legal a ideia que a pessoa deu e vamos aqui hoje falar sobre isso. E nós vamos falar um pouquinho mais, além de rolos, nós vamos falar sobre alguns outros materiais que a gente pode usar para pintura. Nós vamos começar com a escova ou a conhecida brocha, né? Esse produto aqui, ele é usado para pintura de caiação, cal de pintura, ou a tinta em pó, como a gente conhece também hoje, e ele é usado para produtos para impermeabilização. Então essa aqui é a brocha que é usada para isso. Na mesma linha de escova, nós temos essa aqui, só que essa aqui é uma escova diferente. É uma escova da Tigre que ela é feita para efeitos especiais. Ela é usada para alguns efeitos que você pode fazer na sua pintura, e você pode usar para fazer efeito jeans, efeito linho, aço escovado, e são vários efeitos que você pode fazer com essa escova, ok? Vamos falar também, já que a gente está falando de efeitos, vamos falar também de rolos especiais de efeitos. Esse aqui é um rolo que é usado para textura. Ele é um rolo que ele deixa os desenhos tipo canaletas. Esse aqui é um rolo para textura. Uma coisa bem importante do rolo textura é que quando você for usar ele, você tem que identificar qual é a profundidade que ele vai alcançar para você poder passar a camada de textura não tão fina, para ela ter o suficiente para poder marcar e fazer o efeito que necessita. Esse aqui também é um rolo que é um rolo tipo carimbo. Você pode usar para textura e pode usar também na tinta, para fazer uma parede de repente de criança, onde tem vários bichinhos e você carimba essa parede. Então esse aqui é um rolo tipo carimbo, ok? Nessa linha de texturas, nós temos aqui um rolo que ele é usado para textura. Ele fica aquele efeito puxado. Esse é um rolo de espuma furadinho que faz aquele efeito puxado. Mas esse rolo também ele pode ser usado para aplicar chapix ou chapisco, né? Você faz a aplicação com esse tipo de rolo do chapisco. O mesmo rolo, só que esse é um rolo diferente. Ele dá o mesmo efeito puxado na textura, mas é um rolo diferente, é um rolo de nylon. E ele é conhecido pelos pintores como rolo cabelo de anjo. Esse é um rolo que ele dá mais durabilidade também do que aquele de espuma. Então você usa muito mais esse tipo de rolo. Ok? Já que a gente está falando de rolo, a gente vai partir para que serve cada rolo. Esse aqui é um rolo de pele de carneiro. Esse é um pele de carneiro original. É realmente a pele do carneiro. E ele é um rolo de lã alta. Para que ele é usado? Ele é usado para paredes ásperas ou rugosas. Paredes que não tem um bom acabamento e você às vezes precisa ir lá com o pincel retocar quando você passa o rolo. Com esse rolo você faz todo o preenchimento. Ou paredes que às vezes você aplica um chapix mais grosso e quer pintar, esse é o rolo. Existe ele nessa lã mais alta, existe também ele na lã de carneiro um pouco mais baixo que aquele, e existe o lã de carneiro sintético. O que muda os três rolos? Os dois é a espessura. O terceiro é a lã de carneiro sintético, ele é um pouco mais barato, mas a durabilidade desse aqui, que é o lã de carneiro, o original, a durabilidade é bem maior, tá bom? E aí nós temos o rolo de espuma. Para que serve o rolo de espuma? Algumas pessoas têm costume de pintar látex com o rolo de espuma. Eu não indicaria, porque é um rolo que vai escorrer muito, né? Então o rolo de espuma ele é mais para pintar tintas, esmaltes, vernizes, e ele é mais para madeiras e metais, tá? E aí nós temos o rolo anti-respingo. Esse aqui é o rolo anti-respingo. Como já se fala, ele é anti-respingo, ele evita de pingar muito. É um rolo que a gente fala uma linha econômica, é um rolo mais barato. Ele tem o anti-respingo da lã alta
e o da lã baixa. O que muda um para o outro? O da lã alta, você pode pintar látex, sendo látex pintura normal, o látex PVA, né? Ou então o látex fosco, onde ele não tem o brilho, o fosco normal, o fosco aveludado que a gente chama. Esse da lã baixa, ele é feito para pintar a tinta semibrilho, látex semibrilho ou toque de seda, né? Por que o da lã baixa? Não sei se vocês já perceberam, muitas vezes você pinta com a tinta semibrilho, ela fica craquelada, ela fica que eles chamam de pé de galinha, ela fica toda marcada, porque ele foi pintado com rolo de lã alta. E aí, ele também não dá o efeito tão brilhoso, porque foi pintado com rolo de lã alta. Já com o rolo de lã baixa, ela fica bem lisinha, e aí ela dá o efeito do brilho que a tinta tem. Se você pintar com rolo de lã alta, você não tem esse efeito de brilho, tá bom? E aí a gente vai partir aqui, já que a gente falou do rolo, eu vou falar dos suportes. Tem o suporte normal, né? Que é o suporte da Tigre. Muitas pessoas às vezes não sabem como coloca o suporte. Já teve cliente que veio aqui que tinha desmontado o suporte e não conseguia colocar o suporte. Ele é bem simples. Você coloca aqui, empurra, tá colocado o suporte no rolo. Ele é vendido separado. Por quê? Porque quando estragar o refil de rolo, você tira, joga fora esse refil, compra o refil novo, você continua com o suporte. E tem um outro modelo de suporte, que é da Atlas, que é um suporte muito bom. Além de ele ter essa gaiola, chama-se suporte gaiola. Ele é mais reforçado e ele é bem levezinho, tá? Então, ele corre melhor na parede. Tá bom? Fica uma dica aí para quem não conhece esse tipo de suporte. Nos pincéis, nas trinchas, nós temos as trinchas para metais. Essa aqui é para metal e verniz. A gente tem essa aqui, que é para tinta óleo ou esmalte sintético, que serve metal e madeira. E aí temos dois modelos para latex, né? O que diferencia são as sedas. Cada pincel tem um tipo de seda, um é macio, o outro mais duro. E aí tem o especial para verniz, que é esse aqui, que é o que a gente chama de seda, que ele é bem macio. É um pincel bem caro, mas ele é específico. Quando você pinta ele com esse pincel, você pinta o verniz, somente para verniz, ele dá um efeito como se você pintou na pistola. Ele não fica nenhuma marca, ele fica bem lisinho mesmo, tá? E aí você tem os rolos de tamanhos menores, né? Aqui temos rolo de 15, mas nós temos ele de 9 e de 5. Aqui de lã alta e lã baixa, tanto para latex como também serve para pintar esmalte sintético, e o de espuma que serve para esmalte sintético, para verniz também, tá? Então, pessoal, tem um outro produto que talvez vocês não conheçam, que são os pads. Os pads, eles vêm para facilitar. Esse pad aqui, além de você poder pintar latex, fazer os cantos certinho, retinho com ele, você pode usar no chão, para pintar o chão também. Você pode pintar decks de madeira, vernizes, esmaltes sintéticos, tem várias utilidades. E tem esse outro pad aqui que é para cantos. Você usa ele para fazer os cantinhos. Quando você pinta, o rolo nunca alcança o canto, fica aquela falha. Então você não precisa da trincha para dar aquela cobertura. Esse pad faz isso, tá? E todos esses pads vendem os refis. Então fica bem mais barato. Uma coisa bem interessante desse pad, isso aqui, ó, é um rolo extensivo. Eu vou explicar como é que funciona o rolo extensivo. Ele não é só para pintura. Você pode tirar ele aqui, ó, a ponta dele, enroscar uma vassoura, e aí você abre ele, estende, fecha, ele está preso, e você pode usar para fazer limpeza. Além de pintura também. Você coloca de novo a ponta, e aí você usa para pintura. Então o pad, ele encaixa aqui nesse suporte, nesse extensor, e ele tem aqui uma regulagem. Quando você vai colocar ele no chão, você vê o grau que ele tem, você vê o grau que você quer, e aí trava ele. E aí você trabalha com ele dessa forma, ok? Bem simples, bem prático, e ele serve também para fazer cantos de parede, do mesmo jeito. Em cima, do lado e assim por diante, ok?
Fica aí a dica para vocês. Numa próxima filmagem a gente pode colocar mais variedades que a gente ainda tem, que a gente não colocou todas. Mas fica uma dica excelente de cada pintura ter o seu rolo específico, principalmente para dar o efeito desejado que a tinta oferece, que às vezes a gente não alcança e até acha estranho. Poxa, por que não ficou legal? Porque talvez a gente usou o rolo ou o pincel que não era indicado para aquilo, ok? Pessoal, como sempre, a gente tem todo esse material aqui na Couto, pode procurar os consultores que eles podem ajudar vocês, ok? Até a próxima!